sobre um homem que ele estava endemoniado e nele possuía uma legião de demônios. E aquele homem, ele se chegava a Jesus. Jesus ali operou um milagre na vida dele, e logo após ele receber a cura, ele se encontra sentado aos pés de Jesus. E Jesus, amado, ele é lindo. Bastava tão somente que eu dizer para você que Jesus é lindo e já estaria ministrada a palavra. Mas esse Jesus, esse mesmo Jesus que eu digo para você que ele é lindo, a palavra de Deus explica isso. Porque a palavra diz: maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Isso quer dizer que ele é a prova do amor de Deus para com o ser humano. Deus deu o seu único filho para que morresse por nós. E o livro de Isaías diz que ele foi moído pelas nossas transgressões e nossas iniquidades. Então Jesus veio não para os bons, não para os sãos, sim para os pecadores. E então aquele homem, ele, depois de receber aquela cura, ele se assenta aos pés de Jesus e ouve a sua palavra. Quantos vieram adorar o nome do Senhor Jesus? Levanta a tua mão. Aleluia, ao nome do Senhor. A palavra de Deus diz que Jesus ali estava com os discípulos. E a primeira frase que ele diz a eles é: passemos para outra banda. E então ele segue ali, né? E havia com ele também outros barquinhos da palavra. E então levantou-se no mar uma grande tempestade de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. Naquele momento, aqueles discípulos se encontravam ali naquele barco, e eles começam a temer. E eles começam a ver uma grande tempestade, eles começam a ver que a natureza não estava a favor deles. Mas para tudo, na vida, até a natureza é permissão de Deus. Porque Deus diz na sua palavra que Ele cria o bem e Ele cria o mal. A gente vê alguns certos movimentos naturais, todos são permissão de Deus. Mas Deus aqui, eu vim entender, amado, que Ele não queria matar os seus discípulos. Jesus não queria que seus discípulos fossem mortos. Mas havia uma grande tempestade, e aquela água começava a encher o barco, e tudo parecia que teria um fim. E parecia que naquele momento todos iam morrer. Mas eles esqueceram de uma palavra proferida pela boca de Jesus. E esqueceram que todas as vezes que Jesus profere uma palavra, ela tem que fazer algo. Ela tem que ministrar alguma coisa, ela tem que fazer algum efeito, algo tem que acontecer. Então quando Jesus ministra algo sobre a tua vida, vai acontecer. Aleluia. Para você que tem fé que Jesus vai fazer na tua vida, é necessário que você se lembre de todas as promessas que Ele proferiu sobre a tua vida. Jesus disse: passemos para outra banda. Jesus não disse: vamos entrar no rio, vamos entrar no mar, e se a gente sobreviver, a gente chega do outro lado. Não. Então os discípulos, eles esqueceram daquilo que Jesus havia proferido sobre a vida deles. Era necessário que eles atravessassem o mar para que a obra de Deus prosseguisse. Mas sempre durante nossas vidas, Deus permite algo para que o poder dele seja manifesto. E todas as vezes que passamos tempestades, todas as vezes que passamos provações, é gerado um testemunho. Assim é a palavra de Deus, e o poder de Deus, ele é proclamado entre as nossas vidas. Aleluia! E assim diz a palavra de Deus. Jesus, porém, estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo: mestre, não te importa que pereçamos? Ali naquele momento, aqueles homens não tiveram mais aquela fé. E é necessário que depositemos a nossa fé em Jesus para que Ele opere o milagre. Certa feita, Jesus estava andando e ele ministrando a palavra de Deus, ministrando o querer de Deus, e um certo homem chega para ele e pede uma cura para sua filha, que já estava à beira da morte. E Jesus ali permite que esse homem assista um outro milagre, que era o milagre da mulher do fluxo de sangue. E ele assiste aquilo e a fé dele é edificada. E aí, seguindo a palavra, Jesus chega na sua casa e ele se depara ali com muitas pessoas chorando. E havia pessoas chorando, mas pela morte da menina, era costume da época que todos se reunissem na casa de alguém que havia acabado de morrer e chorassem, por costume da época. Porque a palavra vai dizer que Jesus, ele vem dizer: a menina não está morta, apenas dorme. E você pode ler na sequência da palavra, que a palavra diz que eles então riam.
Se eu estou triste pela morte de um ente querido, de um conhecido meu, eu não posso automaticamente, depois de ouvir algo, poder rir. Então, naquele momento, aquelas pessoas não estavam chorando de tristeza, e sim por costume da época. Você vê que naquele momento, aquelas pessoas não tinham fé que aquela menina fosse ressuscitar. Então, Jesus automaticamente pede a eles que saíssem da casa, só ficasse o pai e a mãe. Só ficassem pessoas que realmente iam depositar sua fé. E Jesus, ele profere uma palavra: a menina dorme. E eu fico imaginando aquele pai, aquela mãe, naquele momento, será que eles duvidaram de Jesus? Eu creio que naquele momento eles depositaram a sua fé. Eles se assustaram com aquela palavra, mas eles depositaram a sua fé. A minha filha pode ressuscitar. A minha filha pode ainda estar viva. Então eles creram na palavra de Deus e o poder de Deus foi manifesto. Mas é necessário que depositemos a nossa fé. E assim a nossa fé seja aperfeiçoada pelas nossas obras, como a palavra vai dizer. Então aqui, seguindo a palavra, diz a palavra de Deus: ao despertar, ele repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou. E houve grande bonança. E então perguntou-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Glória a Deus. Naquele momento Jesus começa a falar para o vento, começa a falar aqui para o mar, como se eles tivessem ouvidos para escutar. Cala-te, aquieta-te. E naquele momento o vento parou e o mar se aquietou. Aleluia. Isso eu venho entender que Deus, ele tem poder sobre tudo na terra. Jesus, ele tem o poder sobre tudo na terra. E às vezes a gente não crê que Deus pode fazer o sobrenatural em nossas vidas, mas ele está apenas permitindo que algo aconteça para que o poder dele venha a ser aperfeiçoado. Aleluia. Como ele disse para Paulo: o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então é necessário que passemos por certas provações, por certas tempestades, mas essas provações, elas terão um fim. O livro de Mateus, capítulo 4, Jesus é conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo. E ele passa por certas tentações, e ele passa por certas provações, mas o poder de Deus, ele é manifesto na nossa vida, na vida de cada um que aqui se encontra. Então foi necessário ele ter passado por aquilo para que hoje a gente viesse a aprender, vencer todas as provações, todas as tentações. Então a palavra vai dizer que eles sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então a palavra de Deus diz que Jesus, ele ali ajuda. Deus permitiu que houvesse aquela tempestade para que eles passassem a crer que Jesus, ele podia fazer o milagre. E a Bíblia diz também no livro de Crônicas, capítulo 33, sobre a história de um rei chamado Manassés. Esse rei, ele fez o povo de Israel pecar mais do que as nações que Deus já havia destruído sobre a face da terra. Ele fez muito, ele provocou muito a ira de Deus. Mas Deus, ele permitiu que os inimigos o levassem preso, cativo, e ele ali amarrado, ele ali preso, passando por todas aquelas provações. A Bíblia vai dizer que somente ali eles conheceram a Deus. Somente ali Manassés pôde conhecer também a Deus. E certas coisas que Jesus faz porque a gente venha conhecê-lo mais e mais. Aleluia. Para que a gente venha chegar a ele por mais vezes. Para que a gente venha colar em Jesus. Então, sobre a minha vida, Deus ministrou algo. Um testemunho muito forte, que hoje eu vou dizer para você, hoje eu vou contar ele para você. Certa feita estava eu numa praia e eu praticava surf, para o inglês chamado surf, na praia da Barra, no posto 8. E ali estávamos ali naquele lugar e até hoje eu não sei nadar, mas eu falo, tudo bem. E ali Deus operou algo na minha vida que eu preciso contar para você essa noite. Eu preciso contar várias vezes. Eu creio que os discípulos, eles contaram inúmeras vezes pelo que eles passaram. Pelo que eles passaram nesse dia. Por ter acontecido aquele milagre sobre a vida deles. E ali eu ali surfando, a gente estava ali naquele lugar e as ondas já não estavam muito boas para a gente praticar aquele esporte. A gente leva a prancha para a areia e volta. Mas o lugar onde nós estávamos já não dava mais pé, ele já cobria, já podia cobrir um ser humano. E ali naquele momento, a gente entra na água, e ali a gente permanece ali nadando,
Mas a gente não percebeu que havia uma correnteza muito grande e que ela podia arrastar um ser humano com muita velocidade. E ali estávamos ali naquele momento e nós caímos nessa correnteza. E o rapaz que estava comigo, rapidamente ele conseguiu sair daquela correnteza. Mas eu não consegui sair daquela correnteza. Eu fui levado pelo mar. Eu fui levado pelas águas. E eu fui parar numa distância longe da praia, muito longe da praia. E eu olhava para a praia e eu via um risco assim amarelo, que era a praia para mim. E naquele momento, eu imaginava, eu cheguei a pensar que eu ia descobrir o que acontece quando uma pessoa morre. Naquele momento ali, sem conhecer a Deus, eu clamei a Ele. Falei, Senhor, me salva. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. E ali aquelas águas começaram a me levar, e eu fui indo para mais longe, e aquele rapaz foi buscar o socorro, e não havia, ninguém chegava, e eu ficava cada vez mais longe, e o meu oxigênio cada vez menor. E ele começava ali a diminuir, e a cada vez diminuindo, e eu já sem oxigênio para poder respirar. Eu imaginava nesse momento, não há mais solução. Mas eu continuava crendo que se Deus me fez, não foi para que eu morresse naquele momento. Era para que eu estivesse hoje glorificando o nome dEle, falando do amor dEle, e falando que Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas. Que Ele é fiel para poder resgatar o homem e poder fazer que o amor dele seja manifesto nas nossas vidas. Assim como foi manifesto na vida dos discípulos nessa passagem. E ali naquele momento eu vi que nenhuma pessoa podia chegar perto de mim a tempo que eu pudesse sobreviver. Eu vi que ninguém podia chegar perto de mim para que pudesse me salvar. E ali apenas um milagre me tiraria daquele lugar. E o meu oxigênio cada vez menor. E ali eu me via já numa situação de total desespero, e a cada vez mais que eu me mexia, eu me afundava cada vez mais. E eu tentava me acalmar dentro daquele desespero, eu tentava me acalmar e olhava para um lado, olhava para o outro e não via solução. E de repente alguém chega atrás de mim e ele me segura e fala apenas, venha comigo. E ele não entendi naquele momento, eu estava com pouco fôlego e eu ainda tinha que segurar o fôlego porque as ondas continuavam. E eu tinha que chegar até a areia com fôlego o suficiente para que eu pudesse sair da água e pudesse respirar. E ali aquela pessoa continuou falando, apenas me siga. E ela continuou me levando, e ela continuou me levando até a areia, e ela conseguiu me levar até a areia, mas ela não me levou até o posto. E é necessário que todas as pessoas que passam por essas coisas, elas vão diretamente ao posto, para que ali os salva-vidas eles pudessem anotar aquela ocorrência. Mas aquele homem não me levou até o posto, ele não conversou comigo, ele não falou nada comigo, ele simplesmente não estava mais lá. E ali eu percebo que o poder de Deus, ele pode repreender mar, ele pode repreender o vento, ele pode repreender a chuva, ele pode repreender a tempestade, ele pode repreender o inimigo, ele pode repreender tudo que tente contra a tua vida. Aleluia! E ele permitiu que eu estivesse aqui hoje para contar que o poder dele é maior do que tudo que tem na terra. Satanás entendia isso quando ele quis ser semelhante a Deus. Ele entendia que nada podia ser maior que Deus. Ele não quis ser maior que Deus, ele quis ser apenas semelhante a Deus. E esse foi o grande pecado que ele cometeu. Mas porque Deus diz em Apocalipse que Ele é o Alfa e Ele é o Ômega. Então Ele é o princípio e o fim. Então se você está guardado pelas mãos do Senhor, nada pode te atingir, nada pode te ferir, nada pode tentar contra a tua vida. Porque a palavra de Deus diz que toda arma preparada contra a igreja não prevalecerá. Aleluia! Que o inimigo não tem domínio sobre a tua vida. Mas é necessário que você deposite primeiramente a tua fé no poder de Deus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E a Bíblia explica o que seria fé. O que seria essa fé? O firme fundamento das coisas que se esperam. Então, se eu tenho fé, eu espero algo da parte de Deus. E algo que Ele irá ministrar sobre a minha vida. Então é necessário que eu saiba esperar para que Deus haja na minha vida. Se eu devo esperar o agir de Deus, as minhas vontades, ali
Deus deve fazer na minha vida e não eu. Se eu devo esperar algo de Deus, eu não devo fazer com as minhas próprias mãos, porque a primeira coisa que Satanás disse para Jesus foi: transforma essas pedras em pães, e ali a sua fome vai cessar. Aleluia. Então a palavra vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E ali eu estudava com um conhecido meu ali no trabalho, a gente estudava uma certa palavra. E eu ouvia da boca de um servo de Deus dizer que era um ato de coragem da parte de Tomé querer tocar nas feridas de Jesus. Era um ato de coragem, ele achava admirável isso. Mas o próprio Senhor Jesus o repreendeu dizendo: Tomé, bem-aventurado é aquele que crê sem ver. A partir de hoje não sejas mais incrédulo, e sim crente. Então, quando a palavra diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas que não se veem, então é necessário que a gente saiba esperar pelo agir de Deus e crer que aquilo que a gente ainda não viu, Deus vai permitir com que a gente veja. Porque a própria palavra de Deus diz que o que Ele tem guardado para nós, olhos não viram e ouvidos ainda não ouviram. Então deposite a tua fé no poder de Deus, porque Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas sobre a vida de cada um dos seus ungidos, dos seus profetas, dos seus servos, dos seus ministros, dos membros do corpo de Cristo. Aleluia. Então é necessário que a gente tenha primeiramente fé no poder de Deus, saiba esperar por aquilo que Ele vai prover em nossas vidas e não nos amedrontarmos com as tribulações, porque elas produzem o poder de Deus. Como a própria palavra vai dizer, que as tribulações, elas geram a paciência, e a paciência gera a experiência, que vai gerar a esperança. Tem esperança que Deus vai cumprir todas as promessas na sua vida. E assim eu agradeço minha rica oportunidade em nome de Jesus.